Sejam bem-vindos ao RTV Notícias. Hoje começamos por dar a conhecer alguns dos destaques do Semanário Atlântico. Água de Pau, Fajã de Baixo, Ajuda da Bretanha, Fenais da Ajuda e Santa Maria estiveram em festa. A solenidade de Assunção de Maria foi assinalada em toda a região, numa festa que atrai milhares de imigrantes e que é vivida com grande intensidade em várias paróquias. Esta semana lemos ainda na capa: passageiros lesados por overbooking têm sempre direito à indemnização. A Associação de Consumidores da região dos Açores chama a atenção para os casos de overbooking nos aeroportos açorianos e considera ser necessário que os passageiros conheçam os seus direitos. As pessoas deixadas em terra devem receber entre 250 a 600 euros. Ainda na capa do semanário, destaque para a empresária açoriana de sucesso em Nova Iorque, que regressou às suas origens e trouxe consigo uma modalidade que junta o yoga e o mar. Destaque ainda para a Maré de Agosto, que segundo a organização é muito mais do que um festival de música. São estes então os destaques do Semanário Atlântico. Passamos agora ao jornal online Penacova Atual, onde o destaque vai para o incêndio na Mata do Maxial, que teve rápida intervenção dos bombeiros. A morte de um homem de 85 anos debaixo de um trator em Monte Redondo também é notícia no Penacova Atual, tal como a opinião do biólogo Carlos Fonseca relativamente ao pós-incêndio. Foram então estes os destaques dos jornais regionais e agora a notícia de abertura deste bloco informativo relativamente aos incêndios. Os dados são do Sistema Europeu da Informação de Fogos Florestais e dizem-nos que desde janeiro já arderam 101 mil hectares de floresta. Grande parte da área ardida foi nos concelhos de Arouca e São Pedro do Sul e foi neste concelho que o dispositivo de combate parece ter falhado. O Governo investiga agora o que poderá ter corrido mal no combate aos fogos na zona de Viseu e o levantamento dos prejuízos após os incêndios que afetaram o país, especialmente a partir do dia 6 de agosto, está agora a ser feito. Connosco hoje temos a Albino Almeida. Aliás, Albino, muito boa tarde. Hoje abrimos este comentário mais uma vez com a questão dos incêndios. São Pedro do Sul foi o concelho mais afetado. O Governo procura agora dar uma resposta para o que poderá, aliás, ter corrido mal. Fala em reforma florestal. Na sua opinião, o que é que falhou? Bom, em primeiro lugar, nós temos que olhar para a realidade europeia, não é? Nós temos sempre, sabemos historicamente, não sei se a Andreia sabia isto, mas eu vou-lhe dizer que os incêndios ocorrem sempre entre 10 e 12 dias de agosto, não mais do que isto. Ganham nessa altura uma dimensão idêntica à dos próprios fogos e depois, quando se faz o rescaldo, fica feito o rescaldo também das origens do problema. Exatamente. Em boa verdade, o Conselho de Ministros de 2 de maio de 2006, na sua resolução número 65, elaborou um plano de prevenção de fogos florestais. E esse documento, que importa revisitar agora, aliás, várias pessoas já têm vindo a chamar a atenção para isto, tem previsto um conjunto de mecanismos que importa pôr em ação. Passaram, entretanto, 10 anos e nada foi feito. Ora, o que nós percebemos, até porque eu tive um familiar direto envolvido nos incêndios na Madeira, na zona de Pena, o que nós percebemos é que a nossa população está a envelhecer e por isso eu chamei a atenção que passaram 10 anos. E a maior parte das pessoas que está a envelhecer não mora nas aldeias, vem viver para as cidades com os filhos ou, eventualmente, está em lares de dia. Quer, portanto, isto dizer que, na melhor das hipóteses, regressam à sua casa à noite, ou então nem sequer regressam a casa, quando muito aos fins de semana, quando a família pega nos seus familiares e vai até mais ao interior. E, portanto, nós temos um sério problema, é que é conhecido desde a lei dos baldios dos governos de Dona Maria I, veja bem, é conhecido que nós temos dificuldades em saber quem são os donos dos terrenos. Exatamente. Daí a lei dos baldios, que era suposto tudo aquilo que não tivesse dono ou que não fosse, digamos, reivindicado por ninguém, passaria a ser baldio de utilização coletiva. Pois bem, tantos anos passados, o Governo diz, e bem, que não conseguindo identificar os donos dos terrenos, nem sendo estes reclamados, estes passam a ser património público, neste caso das autarquias. E bem também, na minha opinião. Importa, portanto, fazer um banco de terras, fazer aquilo que se chama um emparcelamento agrícola, neste caso emparcelamento florestal,
que há muito tempo foi tentado, nomeadamente pelo atual Ministro Capolas Santos, interrompido pela anterior Ministra, que, para nossa desgraça, liberalizou a cultura do eucalipto. É que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir deverá saber que a nossa vegetação autóctone não são eucaliptos, são sobreiros, são carvalhos e há até algumas árvores que desfavorecem menos a ignição, é mais difícil que possam arder. Ora, isto tudo quer dizer que nós vamos precisar de ter mais poder nas autarquias. Estou bem colocado para o dizer. Gaia teve incêndios em Lever, que é, digamos, a grande mancha florestal de Gaia, e a verdade é que quando acontece alguma coisa, o Presidente da Câmara em nada pode decidir, porque ele depende, apesar de ele ter um comando de sapadores bombeiros, a única coisa que pode fazer é mandá-los para o terreno, porque a partir daí eles são comandados pela Autoridade Nacional da Proteção Civil e, dizem agora alguns, será no futuro pela Força Aérea. Penso que bem, no sentido em que a Força Aérea pode ter aqui um papel relevantíssimo no combate aos incêndios. Talvez na sua prevenção, mas a verdade é que muita gente se recorda que havia os guardas florestais há 20 anos, mais especificamente há 26, quando Cavaco Silva interrompeu esta dinâmica que tínhamos na floresta. Portanto, já na altura, com a ideia tão cara à direita de o Estado deve sair de funções que não lhe dizem respeito, o que acontece é que foram, digamos, terminados os guardas florestais e com isso o que nós hoje vemos, aliás está uma pessoa no hospital porque ficou queimada, que é um funcionário da Portocel que estava a tomar conta de uma mata para que ela não ardesse. E portanto isto significa que este cluster, esta área de atividade, passou a estar na mão de privados. Sucessivamente, vários governos foram desinvestindo. É por isso que chegamos a esta circunstância de que os meios aéreos dizem-nos se, por exemplo, o governo anterior tivesse comprado 2 helicópteros que eram necessários para implementar a tal estratégia que eu falei há pedaço, teria gasto 745 milhões de euros. Ou, perdão, 175 milhões de euros. O que terá trocado pelo aluguer de 2 aviões que custam 4,75 milhões ano. Por isso, o país vive em circunstâncias difíceis, aquilo que o professor Adriano Moreira chama o Estado exíguo, a circunstância do Estado exíguo. E, portanto, fez aqui opções. Importa, desde logo, perceber que muitos dos fogos se resolvem no chão. Não podem ser resolvidos só pela via aérea. Tem que ter bombeiros no chão. Porquê? Porque os fogos são resolvidos atacando a base das chamas. Portanto, não pode ser pelo ar. Por outro lado, não pode ser qualquer meio de aviação, porque 12 mil litros de água equivale a que no terreno cai uma força que vem do céu com cerca de 1 tonelada de impacto. Há, portanto, aqui muita coisa a fazer e o que vale a pena, do ponto de vista do bom senso, é a prevenção. Portanto, eu diria que o Governo vai ter que apostar muito seriamente numa política, primeiro, de que os fogos acontecem, como hoje dizia o editorial do Jornal de Notícias, porque as pessoas ficam cada vez mais velhas e cada vez menos capazes de tomarem conta das suas próprias propriedades quando estas são em seu nome. Em segundo lugar, há muitas propriedades cujo dono se desconhece, visto que não se fez, digamos, o registro dos seus herdeiros, provavelmente algumas já nem terão dono sequer, e portanto é necessário fazer o emparcelamento dos terrenos florestais. Mas caso passem para, digamos, para a autarquia, acha que as autarquias estão preparadas para assumir esses custos? Sabe que Salazar tinha uma máxima para si, que é muito nova, não se lembrará que existia um ditador que nos impedia de votar. A teoria dele era que nós não votávamos porque éramos incapazes de votar. E também éramos incapazes de votar porque não votávamos. Não sei se está a ver qual é o problema, não é? Por isso, o que acontece aqui é que se as autarquias tiverem efetivamente competências nesta área, saberão pelo menos planear, que é o caso que acontece em Vila Nova de Gaia, onde toda a área florestal, de alguma forma, está pensada, quando nós temos uma árvore que é preciso cortar, quando nós temos zonas que é preciso tratar, é o Parque Biológico de Gaia. A maior parte das autarquias, por exemplo, o Presidente da Arouca, que tem estado muito ativo nisso, dizia hoje que só tem possibilidade de intervir em 20% do território, que é justamente todas as casas. Em todo o resto do território, que é floresta, como sabe, ele pôs até uns passadiços para se andar dentro da Serra da Arouca, da Serra da Freita, ele efetivamente não tem aí poder nenhum. Tem o poder de ir lá consertar cada vez que fogo lhe consome os passadiços. E, portanto,
O que nós temos já como garantido é que 40 anos depois das primeiras eleições autárquicas, fará dentro de, em breve tempo este ano, 40 anos de eleições autárquicas, as autarquias foram encontrando o seu espaço e foram reivindicando junto dos governos não só as competências que tinham construído, mas também os meios para lhes poder fazer frente. Acredito muito que se os presidentes de Câmara Municipal puderem ter uma palavra maior, não só na ordenação urbana, porque nós atribuímos à Câmara saber como é que se constrói, as ruas que se fazem, pois isto devia ser assim na floresta. Nós devíamos saber que a floresta está plantada de uma determinada maneira, com uma certa orientação, que não tem árvores que sejam passíveis de, nomeadamente como o eucalipto, depois de arder ainda dá um melhor negócio, não é? E, portanto, são matérias que importam. Um carvalho demora muito tempo. Toda a gente sabe, um castanheiro também, toda a gente sabe que há árvores autóctones que demoram muitos anos a desenvolver e são menos suscetíveis, portanto, de gerar lucro porque não se aproveitam uma vez queimadas. De onde eu acredito que seja possível, até porque conheço a pulsão descentralizadora do Primeiro-Ministro António Costa, que seja possível desta vez passar às autarquias uma competência que elas saberão zelar e construir por dentro, como souberam construir todas as outras em que hoje são, digamos, atores principais. Voltando um bocadinho atrás, falamos em São Pedro do Sul, onde arderam cerca de 12 mil hectares. O Presidente diz que algo falhou, porque só tinham cerca de 30 a 40 voluntários, sem apoio de entidades oficiais. O que é que acha que neste caso poderá ter corrido mal? Foi um caso que me chocou muito, porque eu vi uma pessoa de uma população lá, de uma aldeia, Pisão, se eu não estou em erro, a falar como é que aquilo ardeu e fiquei estupefacto. O que é que aconteceu ali? Aconteceu que, como eu dizia, os serviços da autoridade dos bombeiros são centralizadas. E, portanto, as pessoas chamaram a atenção que o fogo estava a percorrer um trajeto que nunca tinha acontecido. Aliás, deixe-me dizer-lhe aqui, para seu conhecimento, os espectadores já sabem que eu já disse isto a semana passada, o meu irmão foi familiar envolvido na pena, hoje já o posso dizer, na Madeira, contou-me que o grande drama na Madeira eram as folhas de árvore a arder, que trazidas pelo vento funcionavam como tochas. E não eram só folhas de árvore, eram mesmo aqueles bocados da árvore, digamos, da crosta das árvores que vinham a arder pelo ar. Nós tivemos temperaturas altíssimas, que secaram tudo, mesmo antes do fogo. Em segundo lugar, tivemos ventos brutais. Foi este vento, da forma como soprou para sul, que trouxe o fogo justamente da Arouca para esta freguesia que é já de São Pedro do Sul e, portanto, de Viseu. Ora bem, esta senhora dizia, portanto, às televisões que, malgrado tenham chamado a atenção que aquilo podia acontecer, só quando ela pegou no seu próprio carro e foi ter com os bombeiros que estavam a combater o incêndio, justamente ainda, presume-se, em Arouca, é que eles deslocaram um reforço para os 30 que estavam em São Pedro do Sul. Alguém terá que assumir a responsabilidade de não ter dado a devida atenção, ou não pôde dá-la, aos alertas que informavam que, apesar de não ser histórico, o vento estava a empurrar as chamas no sentido daquela aldeia. E, portanto, parece-me evidente que alguém menosprezou o pedido de socorro e os resultados foram absolutamente trágicos. Até porque o Governo já abriu inquérito relativamente ao Ora bem, porque nós somos um povo que oscila entre a depressão, como eu dizia no início, e a euforia. E, portanto, ainda há um mês e tal éramos os maiores que ganhamos o campeonato europeu e agora o que eu vi, nomeadamente nas redes sociais, foi praticamente um insulto generalizado dos que acham que sabem tudo em relação àqueles que têm responsabilidades públicas e responsabilidades voluntárias, como são os bombeiros. Toda a gente sabe como resolve um incêndio, mas só depois dele arder. E, portanto, é importante que nós saibamos, ainda em tempo útil, o que é que correu mal nesta matéria. Mas eu tenho absoluta certeza que se o edil de São Pedro do Sul tivesse maior poder sobre a sua área de fiscalização, ele próprio, provavelmente, teria tido outro papel junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil, obrigando-nos a prestar atenção a uma matéria que eles achavam que, por histórico, se não tinha verificado nunca, e, portanto, não seria agora que iria o vento transportar o fogo para aquela área de São Pedro do Sul. A verdade é que transportou com resultados absolutamente catastróficos. O Ministro da Agricultura, aliás, Capolas Santos, afirma que os meios sob sua responsabilidade não faltarão para fazer face aos prejuízos. Disse ainda que os apoios poderão chegar aos 80% para os riscos não cobertos por seguro e até 50%
para quem fez seguro. Acha uma medida justa, digamos assim? Bom, parece-me bem pensada. Não sei depois se na realidade, na aplicação prática, porque às vezes o diabo está nos pormenores, não é? Exatamente. Nestas coisas, o diabo está nos pormenores e, portanto, diria que a medida me parece bem pensada. Ela fundamentalmente tem que ver com a reposição de gados que se perderam, tem a ver com a reposição de alguma, lá está aquilo que eu dizia há pedaço, em articulação com as autarquias, devia ser reprogramada toda a plantação florestal nessas zonas. Eu imagino que se nós encontraremos seguramente nos quadros europeus, perante a catástrofe também, que tem que ser acionada como foi junto à Europa, encontraremos soluções que permitam não só a reflorestação dessas zonas, mas também a repovoação dessas zonas com o gado que foi aniquilado. Outra coisa diferente, veremos como é que acontece, vai ser a reconstrução das habitações, porque essa, como imaginará, por muitos apoios que tenha, vai custar muito dinheiro a pessoas que têm já uma vida, digamos, uma perspectiva de vida mais curta, não é? Estarão já em fim de vida, por assim dizer, ou a 1 ou 2 décadas de supostamente viverem mais e viram destruídos os patrimónios que lhes levaram a construir 40 anos. Portanto, aí vamos ver se a medida se revela adequada. Depois de todos estes incêndios, é óbvio que Portugal precisa urgentemente de uma aposta na reflorestação e na reorganização da floresta. E precisa fundamentalmente de perceber que não pode ter o bom dos mundos. Ainda há 1 mês e meio atrás se discutia que, fruto da política cautelosa que o atual governo estava a seguir em relação ao eucalipto, a Portocel estava a atrasar um investimento de 120 milhões de euros e 600 postos de trabalho. A verdade é que nós temos que perceber o que é que isso traria. Traria seguramente muito produto interno bruto, mas é preciso também perceber que quando se aumenta a área de plantio de eucalipto, nós concorremos indiretamente para que estas desgraças aconteçam. E, portanto, como vê, há 1 mês e meio era esta a notícia do Diário de Negócios, do Jornal de Negócios. Era: o Governo impede investimento de 120 milhões de euros e 600 postos de trabalho. Quem não quer hoje, da maneira que está o investimento, ainda para mais privado, 120 milhões de investimento, 600 postos de trabalho. E o reverso disto? Alguém gostava agora, já agora, que estamos num órgão de comunicação social que eu respeito muito, que o Jornal de Negócios viesse fazer a sua própria crítica em relação ao que há 1 mês e meio dizia, pareceu uma teimosia do Governo, tal como pareceu uma polémica que andou no ar sobre a Força Aérea. Como eu expliquei aqui atrás, não há condições neste momento do material que temos na Força Aérea fazer mais do que o que já está a fazer e, portanto, os aviões que fazem estes ataques aos fogos são aviões específicos, com características específicas, que têm que abastecer em zonas onde haja água potável, água que não seja salobra. E o governo gastou 5 milhões em dois desses. Claro. O caso da Madeira é paradigmático. Nós não temos espelhos de água na Madeira, onde possam os aviões descer, digamos, abastecer e voltar a levantar para despejar a água nos locais. Portanto, são tudo questões que não vão ser fáceis de resolver. Importa que se comece por algum lado. Apurar as responsabilidades é um bom princípio. Passar a dar mais poder às autarquias é outro bom princípio. Regras muito clarinhas do Ministério da Agricultura e do Ministério da Administração Interna para a gestão da floresta, a replantação e também a forma como outras forças podem ajudar as autarquias na prevenção dos fogos, nomeadamente aumentar a Polícia Municipal em alguns municípios com o único fim de fazerem a vigilância das florestas. Penso que são caminhos que estão na nossa margem de possibilidades de implementar. O Governo diz que até 2018 essa reforma florestal estará em prática. Acredita que será possível? Olha, eu hoje escrevi num comentário do Facebook que espero bem que seja possível, porque há 2 anos, recordar-se-á, morreram pessoas, morreram muitos bombeiros no ataque aos fogos, depois não aconteceu nada, há 2 anos para cá. Portanto, está com 80% do corpo. E agora temos nesta circunstância. Mas repare que há 2 anos atrás, foram N jovens, bombeiros jovens, que morreram apanhados por fogo. E seguramente esses fogos estariam completamente descoordenados e haveria aqui muita coisa que estava mal para se perderem tantas vidas. 13, se eu não estou em erro, 13 bombeiros que nesse verão morreram. E de facto, com a desculpa de que está cá a Troika, não foi feito nada. Eu espero que agora que a Troika não está, seja feito o mesmo que hoje é notícia nos nossos jornais, permita-me que dê este passo, e que tem que ver com 36 euros de aumento médio nos salários. Eu quero aqui dizer perante os nossos telespectadores que a intensidade da pobreza nos últimos 4 anos da Troika cá atingiu fundamentalmente os casais jovens que ganham, como também hoje se pode ver nos jornais, estão todos situados entre os 600
entre os 300 e os 600 euros. É aqui que muita gente está a ganhar. Basta só olhar para os números e ver quantos estão a ganhar este valor e 600 e 900 euros. Pois bem, 36 euros pode parecer pouco, mas para muitos é deixar de atrasar a conta na farmácia, as refeições dos filhos nas escolas, que não pagam, enfim. Nós teremos mesmo que olhar para as prioridades do país porque só há um país motivado para produzir mais e melhorar a sua economia quando as pessoas têm o essencial, seja em matéria de prevenção, seja em matéria de segurança, como é o caso dos fogos, seja em matéria dos seus rendimentos disponíveis para poder fazer face às dificuldades da vida. Muito bem, é mesmo a esse tema que vamos passar, que faz capa de jornal hoje. Após a saída da Troika, o salário aumentou então uns cerca de 36 euros. Estamos num salário em média de 838 euros, o valor mais alto de sempre, cerca de 4,55% de aumento. Como disse, é um valor considerável para muitos portugueses. É muito considerável. Eu devo dizer que para quem ganha 600 euros ou 650 euros, vamos alinhar por aí, nós estamos a falar de um aumento da ordem dos 4,5%, como disse, 4,5%. Isto faz toda a diferença, porque muitas vezes significa ter gás em casa para dar banho aos filhos, significa pagar digamos, aquilo que é devido às escolas pelas senhas de almoço, significa pagar a luz e não deixar cortar, significa pagar a água. Quero dizer-lhe, aliás, que em Gaia, o que vínhamos a assistir nos últimos anos era que, normalmente, quando a empresa Águas de Gaia cortava a água a algum cidadão por atraso nas faturas, no mesmo dia a água era reposta. Pois bem, o que estava a acontecer nos últimos 4 anos é que a água era reposta no final do mês, quando ocorria o corte. O que significa que as pessoas não pagavam porque não tinham dinheiro e tinham que esperar pelo salário para poder repor a própria água dentro de casa. E muitas vezes, com o perdão ou a negociação de pagamento parcial, porque depois há os custos, a taxa de religação, que tem valores razoáveis, não é? Quando se paga, é uma espécie de multa por se ter deixado cortar o fornecimento. Quando se repõe a água, muitas vezes essa taxa era por si mesma impeditiva das pessoas religarem rapidamente a água. Portanto, tinham que esperar por receber o seu salário e então apareceu nas Águas de Gaia a pedir que voltassem a religar-lhes a água. Isto dá bem o exemplo do que pode significar 4,5% naquela classe média-baixa que ficou pobre por efeito, de facto, deste abaixamento dos salários, onde temos hoje um leque salarial, consultando o JN, um leque salarial que começa em 310 euros. Eu imagino que toda a gente que nos esteja a ouvir lá em casa perceba que com 310 euros é muito difícil viver, tanto mais que, neste momento, as próprias alugueres de habitação estão já mais caros do que o que é o pagamento aos bancos quando se comprou uma habitação. Dizem também que foi um dos fatores, aliás, que fez com que se aumentasse o salário foi a reversão dos salários na função pública. Acha que isso também ajudou? É porque a Andrea disse uma coisa muito importante, não é? Disse uma em média, 36 em média, 4,5 em termos percentuais. O que é que isto quer dizer? Se eu chegar aqui e disser aos nossos espectadores, tenho aqui 2 frangos, eu comerei um, e vossas excelências desse lado o outro, na finalidade dará um frango para mim e um frango para os telespectadores. Só como toda a gente percebe, se eu tiver o frango aqui, eles não o comem em casa. Exatamente. E, portanto, acontece que a média significa que os salários mais baixos foram também revistos, algum valor, é bom dizê-lo, principalmente o salário mínimo, que subiu, se eu não estou em erro, 25 euros, mas isto significa que houve salários que foram mais robustecidos para dar esta média de 36. Seja como for, isso significa repor rendimento e nem sequer voltar ao rendimento que as pessoas tinham quando começaram os cortes em 2011. Ainda não chegamos lá, chegaremos lá no final do ano em geral. E então teremos uma ideia global. Penso que para o futuro o Governo, e pensando já no Orçamento de Estado, e adiantando um aspecto que não me perguntou, mas enfim, intrinsecamente ligado com isto, verificamos que, aliás, o líder da oposição acha que é mais fácil fazer o mais difícil do mais difícil, que é mais fácil, naquela baralhada em que ele é mestre. No fundo, o que ele quis dizer é que, se estivessem lá, fazer o mais difícil do mais fácil é voltar à receita dele
para além da Troika. Exato. Significa, portanto, que a receita do líder da oposição é voltar ao tempo em que tínhamos cortes e reduções salariais. De modo que eu acho que o próximo orçamento vai confrontar-nos com uma realidade. Não creio que vá ser possível pensar em grandes aumentos salariais, por razões que todos conhecemos de restrições financeiras sérias que ainda temos. Eu diria que me sentiria muito feliz se nós conseguíssemos, pelo menos, aumentar os salários até aos 700, 800 euros, e especialmente esses, pudéssemos aí dar-lhes mais alguma valorização, na medida em que eles continuam a ser curtos para as necessidades das pessoas, e não deixaria de ser um sinal muito importante que estávamos a dar aos portugueses. Toda a gente tem previsto, a própria Alemanha e nós também, tem previsto uma retoma da economia europeia para junho de 2017. É preciso que as pessoas cheguem até junho de 2017 e, portanto, não só tenham emprego, como está a acontecer, mas fundamentalmente deixemos a política de salários baixos, que por si mesma não resolverá grandemente os problemas do país. Muito bem, Albino Almeida, muito obrigada por este comentário. Agradeço. Ficamos agora com a previsão para o estado do tempo amanhã. Previsto céu geralmente muito nublado, e quanto a temperaturas, o Porto espera 16 de mínima, 22 de máxima. Para Lisboa, 18 de mínima, 27 de máxima, e para Faro, 21 de mínima e 35 de máxima. É tudo por agora e já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.